Muito bem. Quantos estão animados nessa manhã? Você pode aplaudir mais forte? Aleluia! 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 Eu trago uma animação muito pessoal, muito grande, porque nós estamos vivendo assim, acho que o clímax de uma igreja apaixonada. E o que nós sempre oramos, sempre desejamos, é viver uma igreja apaixonada. Apaixonada por uma causa, apaixonada por um grande propósito. Então nós temos uma grande causa por essa paixão, que é o reino de Deus, e o grande propósito de ganhar muitas vidas. E para isso, a igreja precisa viver apaixonada, né? Ela não pode ser a paixão para um líder, ou outro líder, ou mais um outro líder, ou de repente, dentro de alguns meses, nós vamos abrir inscrição para outros líderes se tornarem apaixonados. Não, essa paixão tem que fluir dentro de nós. Tem que fluir dentro de nós. E ontem estivemos para participar de uma mensagem, de um café da manhã de pastores e líderes. Eu fiquei impressionado pela casa de mais de 60 líderes da nossa igreja presente naquele lugar. E aí o pastor daquela igreja falou assim: rapaz, como que conseguiu trazer esse povo todo? Eu falei assim: não é um mérito meu, não é um mérito meu, é que eles estão com sede e fome da presença de Deus. Então eles entenderam que liderar uma igreja, ela não está ligada a uma única pessoa, mas todos. Eu quero crer que a gente vai formar uma gama de líderes prontos para liderar a nossa cidade, em todas as áreas, em todos os segmentos, né? Uma das maiores propostas, né, que eu esqueci o nome desse líder que faleceu, se eu não me engano, ano passado ou ano retrasado, foi o líder da Jocum. Uma das pautas dele centrais é que ele conseguiu olhar para o mundo e ver que o pasto realmente está, ou melhor, a colheita está pronta. Ele conseguiu dimensionar tudo em 7 montes. Em 7 montes. Então nós precisamos ganhar pessoas na cultura, na política, na parte da educação, usando artes, usando todos os argumentos. Então eu acredito que nós estamos caminhando nessa proposta. Vou pedir só um pouquinho de retorno aqui para mim. E eu quero pregar uma mensagem hoje também para que você esteja familiarizado. A mensagem da manhã sempre será também a mensagem da noite, mas se você desejando vir, com certeza traga os convidados. Nós recuamos o curso das celebrações para sobrar mais espaço para trazer o visitante, ok? Como é que a gente tinha um culto lotadão e o visitante não tinha como sentar? E agora ele tem 2 cultos suaves para que ele possa vir também, ok? Breve a gente vai lotar esse primeiro culto e o segundo. Amém. Aleluia. Então a mensagem de hoje, aparentemente, parece uma mensagem focada na paternidade, mas não é o nosso foco central. O foco central aqui está nas decisões. E nós sempre chegamos num campo de decisão da nossa vida e precisamos realmente colocar em pauta. Mas quando você lê o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, você observa as 3 parábolas. Jesus está dando uma resposta aos fariseus. E nessa resposta ele responde por 3 parábolas, de uma forma linda, gigantesca. Então ele coloca exatamente sobre a ovelha perdida. Quantas ovelhas se perderam?
Uma ovelha se perdeu. Uma. As 99 ficaram sob cuidado, enquanto ele foi em busca daquela única ovelha. Na outra parábola, Jesus fala sobre a dracma perdida. Agora, a proporção diminuiu. A proporção diminuiu. A outra era 100 por 1. 100 ovelhas, uma se perde. Agora, a proporção, ela mostra que não é mais tanto coletivo. Vamos trazer ovelhas aí como pessoas. 100 pessoas e uma se perde. E agora, olhando para uma dimensão mais pessoal, vamos trazer agora para a célula. 10 pessoas numa célula e uma se perdeu, uma dracma. Mas teve aquele líder que chegou e falou assim: eu vou trabalhar até achar. Eu não sei se você nunca olhou para uma visão celular dentro da dracma perdida, que fala da grande multidão que está no templo, 100 por 1, são as ovelhas, e agora a dracma perdida, 10 pessoas dentro de uma casa e uma se perde. Mas aí há aquela pessoa que diz: eu preciso achar, porque ela tem valor. Essa pessoa tem valor. A proporção diminui, de 100 vai para 10. E agora nós olhamos para dentro de uma casa, que existem 3. A proporção diminuiu, mas sempre tem um que gosta de fugir. Então eu não quero falar de fuga, não quero falar de paternidade, mas eu quero falar sobre as decisões. O quanto que nós precisamos cair em si, se levantar e se mover. Porque senão a gente vai ficar aguardando alguém. Ei, é você, é contigo. Não, nós precisamos cair em si. A gente precisa chegar a uma conclusão. Então é nisso que nós vamos falar. Todo destino, ele começa com uma direção. Com uma direção. Você vai ligar o GPS e vamos acionar o GPS. Você já viu, né? Eu estava aqui no culto, eu acionei o assistente Google e eu falei para o assistente Google que eu queria sair do culto da minha igreja e ir para a minha casa. Eu queria saber se tinha algum engarrafamento, algum acidente no caminho. E ele falou, foi ela na verdade, assistente Google: não, a pista está limpa, você chega em tantos minutos e está de boa. E um bom culto para você, tá? Eu aproveitei, né? Então, querendo vir, nós estamos aqui. Mas você tem um destino, você tem que dar uma direção. Então todo destino começa com uma direção, e toda direção começa com uma decisão. Podemos repetir? Repete comigo. Todo destino começa com uma direção, e toda direção começa com uma decisão. Então, se você não conseguir, e você não vai conseguir mudar o ontem, mas pode tornar hoje um momento decisivo, o hoje se tornar decisivo para que você mude a sua direção de amanhã. Esse é um vínculo, Então, vamos começar. São 3 pontos apenas. A primeira decisão que nós desejamos encontrar é que nós vamos ler o texto, capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Capítulo 15.
partir do verso 11, diz assim: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei. Tomou uma decisão: irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Ok? Depois a gente prossegue. Ele agora sai da posição de filho e volta para exercer a posição de empregado. Ele agora está necessitado realmente, ele está precisando mudar aqui. Mas tudo começa com a primeira decisão. E a primeira decisão é errada. Porque essa decisão, ela não te afasta de tarefas, de posições. Ela te afasta por dentro. Ela te afasta por dentro. Por que te afasta por dentro? Ele começou a maquinar, ele começou a preparar um negócio. Antes de sair geograficamente do território, ele já saíra com seu coração. Ele já estava distante. Então, interiormente, ele já não habitava mais com seu pai, ele não tinha mais relacionamento com seu irmão e também com seus trabalhadores. Que ele, na posição de filho, ele é superior aos empregados da casa. Então, quando essa decisão errada, ela é tomada, tipo, verso 12: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Ele estava emocionalmente completamente distante. Seus pés estavam na fazenda, mas o seu coração já estava na rua. Lembra aquela velha história que eu conto sempre aqui, e eu gosto de contar as velhas histórias? As velhas histórias fazem a gente rebobinar o cérebro. A gente volta lá e traz com uma bobina nova. Aquela criança estava no banco de trás do carro, não quis colocar o cinto e ficava pulando, e o pai: fica quieto, fica quieto. Ele pulando e o pai dirigindo, a mãe: fica quieto aí dentro, aí atrás, O primeiro carro, ou melhor, o segundo carro que nós tivemos, tinha ar-condicionado. Quando a gente entrava no carro, tinha um garoto que entrava no carro, ele já chegava assim no meio e falava assim: liga no 4. Mal entrava no carro, já queria que ligasse no 4. Muito vento. Nem falo quem é, mas tudo bem. Mas então, a gente começava a analisar isso aqui. O pai: fica
fica quieto. E o filho pulando, até que o pai fez o quê? O que o pai fez? Esticou a mão para trás e já deu uma lapada na perna. Fica quieto. Nós, pais, exercitamos essa tarefa. Muito bem. Ele ficou quietinho. Não foi o caso desse menino, não, que ele nunca apanhou. Ele colocou o cinto e o pai olhou para ele: muito bem, você está quietinho. Sabe o que ele respondeu para o pai? Eu estou quietinho por fora, mas por dentro eu estou pulando. Esse filho desse pai, né? Esse filho esbanjador, ele é pródigo porque ele vai gastar tudo. Ele estava como se fosse da família, com os pés, mas por dentro ele já estava fora. O coração dele já estava muito distante. Então, quando nós olhamos o texto, nós percebemos o quanto que ele estava totalmente numa terra longínqua. Então, o seu pedido estava comunicando o seguinte: eu quero que o Senhor me dê o que pode me dar. Não é? Tu é bom mesmo, hein, cara? Tu gosta de interagir. Eu gosto dos caras assim, bravo. O outro aqui, isso aqui eu pago uma grana para ficar rindo da minha esposa. Só baixar o tom, Xandão. O que acontece? Ele está dizendo para o pai: o que você pode me dar, ou melhor, o que eu estou te pedindo, você pode me dar. Ele não está pedindo nada absurdo. O que ele está querendo mandar de mensagem, a mensagem é essa: o que eu não quero mesmo é andar debaixo da tua direção. O problema aqui não é dinheiro, não é financeiro, não é gastar. O negócio é o quê? Eu não quero mais que o Senhor esteja cobrindo minha vida. Eu não quero estar andando debaixo das suas ordens. Eu não quero. Não se trata de simplesmente de encher as sacolas de dinheiro e meter o pé pela estrada. Não, ele estava assim: isso você pode me dar. Caminhoneiro. Então, assim, essa foi boa. E aí eu começo a entender o quê? Ele não quer andar debaixo da direção do pai, então ele resolve, né? Então nós olhamos isso paralelamente, né? Essa é a nossa reflexão, que espiritualmente a gente quer a provisão do pai. Quem não quer a provisão do pai? Eu vejo muita gente falando assim: eu sou abençoado, Deus tem me abençoado. Eu fico impressionado com gente que não tem compromisso nenhum com Deus. Ele enche a boca para dizer o seguinte: eu sou abençoado por Deus. Nada, ele está vivendo de uma herança. Herança sem aliança. Irmãos, herança sem aliança não faz sentido. Guarda isso. Herança sem aliança não faz sentido para a nossa vida. O que vai determinar o nosso destino é se nós vamos permanecer com a aliança até o fim. Então esse camarada, ele está mostrando para nós que ele não quer ter relacionamento com o pai, mas ele quer os benefícios, sem permanecer na comunhão. E aí, algumas ilusões vão decidir isso aqui. Primeiro, a ilusão da autossuficiência. Meu irmão, estou com recurso, eu posso fazer tudo agora. Eu estou com recurso, agora eu tenho condição. O grande problema nosso se eu ganho 5, eu gasto 6, que eu já comprometo o outro 1 para o mês seguinte. Do mês seguinte, os 5 volta.
só que esse 5 tem valor de 4. Aí eu gasto 5, eu continuo com 1 devendo, só que no mês seguinte, do terceiro mês, esse 1 agora é 2. Eu recebo 5, já recebo 5 com valor de 3. Aí eu vou, gasto 5, e agora minha dívida para quarto mês é 3.000. Então observe que a questão do recurso não é aquilo que chega na sua mão, é aquilo que você sabe administrar. É aquilo que você diz, eu vou fazer uma regra. Então ele se achou autossuficiente. Bom, com essa dinheirama toda no bolso, eu posso fazer de tudo. Eu vou agora usar da minha maneira, não do jeito que o meu pai quer, mas do meu jeito. A segunda ilusão é que ele vive uma falsa liberdade, sem limites. Eita, saiu das regras, não tem regra. Agora minha liberdade é total. E aí ele desenvolve, quando ele menos espera, um estilo de escravidão com liberdade. Escravidão com liberdade. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Quando a justiça brasileira implantou um sistema de prisão domiciliar, vigiada, porque os presídios já não aguentam a superlotação, eles implantaram aquele Wi-Fi que fica aqui e chamam de tornozeleira, que está conectado ao sistema, está sendo monitorado. Você já parou para pensar que no mundo espiritual é assim? É da mesma maneira. O camarada, eu estou livre, mas ele está escravo a alguma coisa, nessa falsa liberdade. Eu estou livre, eu posso ir para qualquer lugar, mas na verdade ele está preso. Ele está numa escravidão profunda e não percebe. Não percebe. Então eu começo a pensar que ele tem essa ilusão de liberdade e de viver sem limites. E a outra é a ilusão que prazeres momentâneos não produzem consequência. Claro. E quais foram as principais consequências? Acabou o dinheiro, os amigos foram embora. Todos desapareceram. Quando os recursos acabam, as consequências permanecem. Então, meus irmãos, palavra pastoral mesmo, de pastor mesmo, de pai. Não decida seu casamento no auge de uma discussão. Se está discutindo algo, discuta aquele momento, aquela situação. Não coloque a vida conjugal no liquidificador como aquela última dose de açúcar que você provou e falou assim, vou botar mais um pouquinho de açúcar. Aquele pouquinho estraga tudo. Tu perdeu o sabor da fruta, tu nem sabe qual é o sabor da fruta. Tu pega uma vitamina de banana, sem o Xandão ver, tu dá para ele e fala assim, é laranja. Quantas pessoas já passaram a tomar agora café? Porque descobriu que café tem sabor diferente do açúcar. Porque o açúcar no café diz, eu estou mandando aqui. Então você quer o quê? Meladinho de açúcar. Aí quando você descobre o café, é amargo. Não, é que a tua língua, os teus sensores já falam assim, já vem ele, quem? O açúcar, o veneno. Aí o corpo já começa a tremer, ó. É isso. Então não decida
no auge de uma discussão. Não coloque doses a mais, para que não estrague uma relação, que não estrague nada na sua vida. Não abandone nada, né? Por exemplo, muitas pessoas abandonam o chamado de Deus na sua vida por algumas frustrações. Já falei aqui, eu comecei um ministério de líder de louvor, ou melhor, ministro de louvor. E a primeira vez que eu ministrei, a banda toda que estava comigo, toda, estava reunida. E sabe qual era a conversa deles? Não sei quem colocou ele lá. É coisa do pastor. O pastor tem essas paradas, coloca a gente em cada lugar. Eu me recuso a cantar com ele. Eu me recuso. E quando eu cheguei, irmãos, olhei e ouvi, ninguém me contou. E eu imediatamente me enchi de fôlego, corri para a galeria e agarrei a minha esposa e meu filho pequeno e comecei a chorar. Chorei, fui para o banheiro, chorei muito, me arrasei. Acabei com a minha maquiagem naquele dia. O tempo foi passando, não desisti. O tempo passou, e aí vieram os convites. Você poderia ministrar com a gente? Você pode ministrar com a gente no culto tal? Você pode, mas por quê? Ah, tu é meio louco, tu é diferente. Tu chuta o balde, tu sei o que, tu quer lá, e tu faz um movimento, os jovens se identificam com você, a igreja, não, vem. De repente aquela banda toda falou assim, a gente queria esse ministro aqui com a gente. Fui chutado. Mas você tomou uma decisão por causa de uma frustração. Então muita gente paralisou seus ministérios por causa de uma frustração. Ora, então você precisa agora dizer, aquilo foi momentâneo, aquilo foi uma consequência, aquilo atingiu, mas eu preciso dar a volta por cima. Não entregue o seu futuro à raiva. Não. Não entregue o seu futuro a uma carência. Não entregue o seu futuro a um certo tipo de orgulho. Você precisa realmente a viver uma outra dimensão. Não entregue anos de construção a minutos de emoção. Minutos de emoção acabam de destruir uma construção de vida. Tem gente que constrói algo muito grande e por uma emoção destrói tudo. Então esse camarada agora ele está pronto para agir. Então eu pergunto a você, qual é a decisão, né, que você está conduzindo a sua vida sem a direção de Deus? Volte-se. Eu preciso da direção de Deus na minha vida. Se o teu coração saiu realmente do lugar onde ele deveria ficar, os seus pés não vão comandar, não. Você precisa permitir que o teu coração esteja naquele lugar. Número 2, rapidinho, viu? Mudança começa quando temos coragem de cair em nós mesmos. Verso 17, então caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Que poder da memória, né? Olha que poder da memória. Quantos? Ele poderia até falar assim, nós temos uns 200 trabalhadores lá que devem estar agora só, passando pão na manteiguinha, aquele copão de café com Xandão. Então, o copo do café com leite de Xandão era desse tamanho. Leitinho, ai, tu sabe. Tu é o cara, esse é bravo mesmo, só no leitinho, Aquele ali come, fica quieto para a igreja não ouvir, para ninguém ouvir. Aquele ali, de madrugada, ele assalta, aquele ali, ele assalta a lata do leitinho e toma no pó. Não, dele é no pó, na colher. Ele fez aqui comigo, quando bota o leite em pó na boca, realmente fica assim mesmo, né? Fica entalado, colando, né? Vira uma cola.
Ixi. Número 2. A mudança começa quando temos coragem de cair em nós mesmos. Pai, eu sei que está todo mundo comendo lá e eu estou com fome aqui. Eu quero que você saiba uma coisa. Nem a fome e nem o chiqueiro foram suficientes para transformar a sua vida. Nem a fome nem o chiqueiro. Ele teve que cair em si. Ele teve que voltar-se para dentro de si para tomar uma decisão. Não foi a fome e nem o chiqueiro que o transformou. Nada transforma automaticamente. Pessoas sofrem, mas não mudam. Tu já viu, conhece essa? Se tiver do teu lado, não catuca, por favor. A pessoa está sofrendo, mas ela não muda. Elas sentem as consequências, mas continuam culpando alguém. Eu preciso achar alguém para culpar. Eu preciso culpar alguém. Eu preciso encontrar um motivo. Mas como que acontece a transformação? Quando ele cai em si. E cair em si é interromper a fuga. A partir de hoje eu paro de fugir. E agora eu vou em busca de uma verdade para mudar a minha vida. É olhar para si. É romper as máscaras, é tirar as desculpas e dizer, agora eu quero viver a transparência e não mais as transferências. Eu quero viver a minha transparência, porque quando eu transferia para o outro, era fácil. É fácil. Agora não. Eu quero assumir a minha responsabilidade. Uma palavra forte, você não pode transformar aquilo que se recusa a reconhecer. Eu não posso transformar essa caixa de retorno, porque eu não a reconheço como caixa de retorno, eu só reconheço como caixa preta. Então eu não consigo transformar uma coisa que eu não reconheço. Então eu não posso dizer, eu quero ser transformado na minha vida, nessa área, quando na verdade você não reconhece como você está. Então você precisa reconhecer, cair em si e dizer, eu preciso. Então ele reconhece algumas coisas. Primeiro, ele reconhece onde estava. Aqui eu morro de fome. Ele reconheceu. Enquanto o chiqueiro era liberdade, né? Ou, enquanto nós reconhecemos que o chiqueiro é liberdade, a gente não consegue ter força para sair dele. Agora, quando você diz, eu estou morrendo de fome aqui, eu quero tomar uma decisão. Segundo, ele lembrou de onde tinha saído. Opa, eu saí lá do território da casa do meu pai. Lembranças boas, comida. Aqui eu não tenho comida. Terceiro, e aqui é o fundamental, ele percebeu que não precisava morrer onde havia errado. Você errou, você está morrendo aí, mas você não precisa ficar aí, saia logo. Eu não sei se você é assim, mas eu vou trazer a memória aqui dos anos
70. A gente jogava bola num campo em Belfor Roxo, que hoje é um condomínio na saída da Dutra. A gente jogava uma bola ali no Campo do Castilho. Aí no final a gente ia tomar um barezão, né? Guaraná de litrão. Era tão duro que a gente comprava biscoito no varejo. Era um biscoitinho assim, onde coloca a bala. Ele colocava uns biscoitos ali e vendia por unidade. O dono da mercearia era o seu Domingos. Aí ele falou assim: quem vai? Eu não vou comer biscoito não. Aí eu pensei: eu como, eu estou com fome. Não vou comer não. Por quê? O seu Domingo ele ficava sentado lá no fundo ele ficava lá no fundo do boteco, e ele tinha uma perna que tinha uma ferida, uma faixa que ele trocava diariamente. E todas as vezes que você passava, seu Domingo não estava atendendo ninguém, estava assim, ó. Então comprar um biscoito servido pelo seu Domingo era um crime. Era terrível. Eu não comprava nada que... O refrigerante eu até tomava, eu tomava assim, ó, na garrafa. Mas seu Domingo ficava assim, ó. Eu sei que você já fez isso. E em volta assim da feridinha, aquela coçadinha que dá, a gente fica assim, ó. Se bobear, é o que acontece com esse camarada, é o que acontece com muitos de nós. A gente não toma decisão, a feridinha está lá, aí a gente vai assim: eu não vou tocar nela, mas vou tocar em volta. Aí um dia a gente é encorajado assim, ó. A gente acha que esse poder curador da mão, né, agora vai promover. Aí a gente joga qualquer... Ó, tá tudo higienizado, tudo limpinho, minha mão tá limpinha. Aí fica catucando. Até você perceber que saiu aquela casquinha. Aí depois, aquela cicatriz... não tem casca, mas vira um memorial. Você lembra? 1987 foi do dia dessa ferida. Não tem mais casca, mas eu lembro como hoje, como aconteceu. Ah, como eu lembro! Então para agora. Toma decisão. Pare de mexer. Pare de ficar que nem seu Domingo lá, esperando o freguês, o próximo que chega. Aí você, ó, esconde a mãozinha. E a faixa está ali, ó, aparentemente branquinha. É o que nós encontramos aqui. É o que nós encontramos. Ele descobriu o seu erro e onde estava, mas ele também entendeu que não era mais obrigação ele permanecer naquele lugar. Então nós permanecemos no lugar de feridas, muitas das vezes, porque nós nos acomodamos naquele lugar. Nos acomodamos. Nós percebemos que nos encaixamos. E o grande erro é você tentar explicar onde você está. E não recebe autoridade para você decidir e determinar que eu vou sair desse lugar. E sair é preciso. O bispo T.D. Jakes vai dizer o seguinte: antes de construir uma nova realidade, precisamos desconstruir
as mentiras que nos mantêm presos. Ora, eu quero ir para um lugar, para um determinado destino, mas eu não me movo, eu não decido, eu quero ir para outro lugar. Então, antes de você pensar em fazer alguma coisa, desconstrua algumas coisas em você. Essa desconstrução será importante para você chegar do outro lado. E muitas das vezes nós falamos assim: eu sou inteligente, eu tenho uma mente boa. Você também, meu brother. Aí. Qual é o seu nome? Pô, palmas para o Wellington aí, gente. Que isso? O cara é brabo! Bravo, bravo, bravo! Desenhista, nadador, só falta ser vascaíno. Que isso? Aí, o que você estava cantando, depois a gente conversa. Irmãos, eu vejo que Deus está falando conosco aqui algo muito importante. Esse filho teve que romper algumas mentiras. As mentiras são estas: eu não consigo viver mais com meu pai. Voltar para lá vai ser humilhante demais. São mentiras. Mentiras que nós acreditamos. Nós acreditamos nas mentiras. E elas são tão fortes, né? Forte, que nós afirmamos, é verdade. Não pode ser uma mentira, é verdade. Eu não acredito. Quando a pessoa fala para assim: olha, uma novidade boa. A amiga fala para outra: estou grávida. A outra: mentira. Conseguiu um emprego, você está de brincadeira. Está vendo que a gente quebra tudo? Porque nós acreditamos. Então, ele acreditou nessas mentiras. Eu não consigo viver mais com meu pai, porque na verdade eu saí de lá porque eu não estava mais aguentando viver com ele, e agora eu não consigo mais voltar. Eu não tenho, será humilhante demais retornar. Depois que eu fiz, não existe outro caminho. Não, é melhor permanecer aqui e reconhecer que eu errei. Então, reconhecer o erro e permanecer no mesmo lugar é sentença de morte. O que nós queremos hoje aqui é você reconhecer e dizer: agora eu saio, eu vou tomar uma decisão. O orgulho, ele prefere que você morra no chiqueiro, admitindo que a casa do pai não era tão boa. E o arrependimento, ele reconhece que voltar não é derrota, é reencontrar a direção. É isso que a gente quer aqui, redefinir o destino. Se o teu GPS está levando você para o mesmo lugar, pausa, redefina agora. Eu preciso analisar os caminhos que ele vai me levar. Estou terminando. E agora, o orgulho, ele prefere que você morra assim. E o arrependimento é que você reconheça a volta. Então, meus amados, arrependimento não é apenas sentir-se mal pelo caminho, é decidir não continuar nele. É decidir não continuar nele. A maturidade não significa nunca errar. Claro que você vai errar sendo uma pessoa madura, mas possuir coragem para confrontar o erro e mudar o curso, isso aí é maturidade. Já encontrei, eu vou ter que tomar uma decisão agora. Número 3, para encerrar. Que pena. Olha aí, olha. Pô, isso dá um estímulo para o pregador. Que pena. Wellington, né? Wellington, meu parceiro. Número 3. Uma decisão só muda a trajetória quando se transforma em movimento.
Uma decisão só muda a trajetória quando se transforma em movimento. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Lucas 15:18. E levantando-se, pensou, eu vou me levantar. Tem gente que só para nisso. Segunda-feira. 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 O que eu falei para mim? Segunda-feira eu vou fazer o quê? Vou para cadê? Até parece. O médico falou assim, ou você faz alguma coisa por você, eu vou aumentar a dose do remédio. Aumentar a dose do remédio não é mais um comprimido, é mais química no seu corpo. Segunda-feira, aquela dieta. Segunda-feira, vou mudar tudo. Segunda-feira eu vou quebrar tudo que tem que quebrar. Segunda-feira, é amanhã. Lembre-se, é amanhã. Segunda-feira tem um local. É amanhã. O primeiro dia da semana é hoje. Mas amanhã já é o segundo dia. O primeiro dia é hoje. Aí a gente fala assim, não, segunda-feira. Então estou te levando para um lugar para você decidir no primeiro dia hoje. Decida no primeiro dia, no domingo. Decida. Porque a gente fala assim, agora, né? Aí ele diz, levantar-me-ei com a mente. Levantar-me-ei. Eu irei ter com meu pai. Pensou, analisou. Aí agora ele se move. Levantando-se, foi para o seu pai. No verso 20. Então não deixe as coisas ficarem só nesse campo aqui, nas caramiolas, não. Deixa saltar para o teu coração, deixa saltar para os seus movimentos, deixa saltar para uma decisão na sua vida. Faça isso, tente alguma coisa, execute. Não fica só pensando. Tem dia que a gente pensa, fica irritado. Qualquer pessoa que chega perto, sai daqui que eu estou pensando. Isso aí. Pare de pensar e mova-se mais. Rabachuri canta labalabachuri anda labalabassou. Glória, glória, glória. Levante-se, mova-se. Ele não apenas pensou, mas ele se levantou. Ele se levantou, não apenas desejou voltar, mas ele iniciou um caminho, começou uma nova rota, reiniciou a trajetória. Não apenas reconheceu o erro, mas ele deixou o ambiente. Ele deixou o ambiente que degradava a sua própria vida. A intenção pode emocionar você, mas somente a ação é que muda a sua posição. A emoção, ou melhor, a intenção pode emocionar você. Você pode ter boas intenções e ficar emocionado. Você pode sair daqui chorando, quebrantado. Claro, isso é válido demais. É necessário passar por esse processo. Mas se você ficar somente nas intenções, isso só vai ficar no campo das emoções. Mas se você realmente agir, isso muda a sua posição. Muitos falam, um dia eu voltarei a servir a Deus. Outros reagem, um dia eu pedirei perdão à pessoa necessária. Um dia colocarei a minha vida em ordem. Um dia eu assumirei a posição de me batizar. Um dia da minha vida, qualquer dia. Isso é muito aleatório, é muito perdido, é muito sem noção.
Acho que é decidir. Pá, pô, é hoje. É hoje. É agora. Não vou encarar esse negócio. Não tem jeito não, vou tomar agora essa decisão. As pequenas decisões podem mudar toda uma trajetória. Toda uma trajetória. Você não precisa enxergar o caminho inteiro. Você precisa obedecer ao próximo passo. Não adianta eu falar assim, ó, eu chegarei até o ar-condicionado. E chegar no ar-condicionado, eu vou chegar no ar-condicionado porque estou avistando o caminho, aí eu coloco dificuldades. Eu não vou conseguir, é muito distante. Mas dá o primeiro passo, gente. Dá o primeiro passo, seja corajoso. Dá o primeiro passo. E veja, não mais para a distância que resta. Olha para trás do que já ficou. Um passo já ficou para trás na sua decisão. Dá um segundo. Seja mais ousado. E quem sabe num dia você dará 5 passos e alcançará uma distância mais curta para o destino novo. E uma distância mais longa daquilo que te travava. Você precisa tomar essa decisão. Essas pequenas decisões podem mudar toda uma trajetória. Você não precisa enxergar o caminho inteiro. Eu repito, precisa obedecer ao próximo passo. É verdade. E qual é o movimento correspondente a essa decisão que você não consegue? Se você precisa se reconciliar, marca um café da reconciliação. Marca um momento de mesa da reconciliação. Momento. Liberação de destinos, irmãos. A gente precisa aprender no momento de mesa de liberação de destinos, onde se reúne assim e começa a liberar um sobre o outro. Eu vejo em você, eu quero viver com você. A gente vai viver assim. A mesa libera destinos. Não pode ser acúmulo de raiva, de dor. Faça o banquete. Tira a comida do chiqueiro da mesa. Com toalha e tudo. Faz uma boa mesa, né, Marcinha? Marcinha é uma expert em boa mesa. Ela pega uma mesa crua e põe delicada. Faça uma boa mesa. Uma boa mesa. Mas se tiver que acontecer, aconteça. Faça isso. Viva isso. Se precisar abandonar o pecado, não pense, abandone. Remova o acesso. Procure ajuda. O que é remover acesso? Quais as vias de acesso que o pecado chega na minha vida? Eu preciso remover isso da minha vida, gente. Remove os acessos. Se for preciso reorganizar a vida, reorganiza. Agora, estabeleça um primeiro passo concreto. Concreto. Se você quer voltar para Deus, não pense 2 vezes. Pense, volte para Ele. Restaura a sua vida. Você pode colocar-se em pé? O chão pode ser o lugar da sua queda, mas não precisa ser o endereço do seu futuro. Posso repetir isso? O chão pode ser o lugar da sua queda, mas não pode ser mais o endereço do seu futuro. Eu caí, mas eu me levanto na presença do meu Senhor. A queda eu reconheço,
porque a decisão encontrou a graça. Lucas 15:20, e vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. O filho decidiu voltar e o pai decidiu restaurar. A dor encontrou a graça. O pai viu, correu, abraçou, beijou. O arrependimento muda a nossa direção e a graça restaura a nossa identidade. Ele veio com a intenção: eu quero ser empregado, mas o abraço do pai diz: não, você é filho. Você não está aqui por necessidade de fome, você está aqui pela sua identidade. Pela sua identidade. Irmãos, em nome de Jesus, o filho não comprou o amor do pai. Ele não comprou. O pai o amava mesmo distante. Não foi um amor novo, foi um amor renovador naquele momento. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos orar? Vamos orar. Vamos orar. Se você despertou,